Olá, sou Simone Jorge da Silva Ambrosio, aluna do curso de Pedagogia pela UEG em Rede. Irei apresentar um trabalho da disciplina de Conteúdos e Processos de Alfabetização, com o tema Psicogênese da Língua Escrita. Nível pré-silábico. Aqui a criança já tem contato com as letras e já sabe que para escrever usam-se as letras, mas as escrevem de forma aleatória, sem se atentarem com a relação entre a oralidade e a escrita, como se pode ver no exemplo a seguir. Num ditado, como exemplo, a palavra macaco. A criança escreve letras aleatoriamente. Ela sabe que tem que escrever com letras, mas sem sentido nenhum. Aqui tem algumas atividades para o nível pré-silábico, que manusear o alfabeto móvel, desenhar e escrever o que desenhou, colocar a criança para desenhar e colocar ela para escrever o que está relacionado ao desenho. Usar o nome em situações significativas, marcar as atividades, objetos, utilizá-las em jogos, ouvir leituras feitas diariamente pelo professor, ter contato com diferentes portadores de textos, frequentar a biblioteca, banca de jornais, reconhecer e ler o próprio nome, conversar sobre a função da escrita, utilizar letras móveis para pesquisar os nomes, bingo de letras, produção oral de histórias e trabalhar com a escrita espontânea. Nível silábico. No nível silábico, observamos duas subcategorias. O nível silábico inicial, que é sem valor sonoro, e o silábico escrito com valor sonoro. As escritas silábicas iniciais evidenciam que a criança começa a prestar atenção na relação oralidade e escrita. E ao produzir esse registro escrito, ela segmenta a palavra oralmente, colocando a palavra em pedacinhos, e procura estabelecer uma correspondência da letra com o segmento oral. No entanto, seus registros não se pautam pela relação estritamente sonora, e outras letras são usadas para compor a grafia da palavra. Quando a criança chega no nível silábico com valor sonoro, ela coloca para cada sílaba uma letra que é um fonema da sílaba. No exemplo aqui, macaco. Ela já consegue fazer uma definição da primeira sílaba. Ma, ela já o fonema que mais destaca, o A, ela já consegue definir. As outras elas coloca sem sentido ainda. As atividades aqui favoráveis pode ser cruzadinhas, palavras cruzadas, que são ótimas para poder ver quantas sílabas tem cada palavra, quantos pedacinhos, completar lacunas, construir um dicionário, evidenciar rimas entre as palavras, usar o alfabeto móvel, jogos variados para associar o desenho e seu nome, colocar letras em ordem alfabética, contar a quantidade de palavras de uma frase, dividir palavras em sílabas orais. Nível silábico alfabético. Aqui as crianças produzem já a evidência na correspondência de letra e som, adequados à estrutura fonética das palavras, e ao mesmo tempo o registro parcial dessas estruturas. No exemplo aqui, macaco, ela já consegue definir o ma, o c de cada segunda sílaba e có, que ela colocou só o o. Pedra, ela colocou o p de pé e o dá de drá. Bota, ela colocou a palavra primeira sílaba b e a segunda ela já conseguiu definir corretamente, tá. Café, aqui ela colocou o K com sentido de CA, né? Que para eles ainda confundem. E fé. Aqui alguns pedacinhos já ficam bem definidos. As atividades favoráveis desse nível, as mesmas anteriores, né? Trabalhar com palavras cruzadas, com o alfabeto móvel,
E também pode acrescentar a separação de sílabas de um texto que já é memorizado, que eles já conhecem, e generalizar os conhecimentos para que a criança associe, né? Trabalhar com o nome dos colegas da escola, por exemplo. Gabriel, o G é de qual colega? Gabriele. Então, como que ela vai escrever gaivota? Com o G de Gabriele. Gaveta é com G de Gabriel, associando o nome da criança com a palavra que foi ditada. Ditado com as palavras também é muito importante. Produzir pequenos textos, reescrever histórias, formar palavras a partir de sílabas de texto, ordenar frases e completar sílabas e letras de palavras. Nível alfabético. Nesse nível, as crianças já relacionam letra com som, adequadas à estrutura fonética das palavras. Ou seja, ela escreve uma letra para cada fonema. No exemplo aqui, macaco, ela já consegue definir isso corretamente. Macaco. Pedra, ela já tem uma certa dificuldade com o DR, né? Porque ainda para a criança definir já é um pouco mais avançado. Bota, ela já consegue corretamente. Café, aqui ela já conhece, já consegue reconhecer quantos pedacinhos tem cada palavra e a forma correta de escrever. Aqui ainda a gente trabalha todas as atividades anteriores e continuando com as leituras diversas, escrita com lista de palavras, atividades a partir de textos e jogos diversos, como bingo de letras e palavras e a famosa forca. Aqui encerramos o trabalho e até o próximo. Tchau!